Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Em continuidade às discussões dos tecidos básicos, falaremos primeiro sobre o tecido conjuntivo especial adiposo e continuaremos com as características do tecido embrionário mesenquimal. O aluno deverá ter condições de entender as características do tecido adiposo, compreender a sua classificação tradicional e atual, entender os seus tipos e funções, e identificar a relação entre as células que o compõem. Já vimos sobre as células residentes do tecido conjuntivo na aula anterior. Os adipócitos também são células residentes do tecido conjuntivo e também determinam um arranjo de tecido conjuntivo especializado. Uma das razões de sucesso da evolução, tanto em animais, mas principalmente no homem, que permite a sua adaptabilidade e sobrevivência quase a todos os ambientes e circunstâncias, foi a capacidade de, nas épocas de ausência de comida, o corpo proteger-se da inanição devido à sua capacidade em estocar gordura. Em animais, essa característica é mais fácil observada naqueles que vivem em ambientes de extremo frio ou sobrevivem a épocas de escassez de alimentos. Deste modo, a definição tradicional determina que o tecido adiposo é apenas um estoque do organismo devido ao excesso de calorias ingeridas, de onde os ácidos graxos livres são liberados em resposta à demanda de energia do organismo nos momentos de jejum. Contudo, as pesquisas mais recentes têm definido o tecido adiposo como o maior tecido endócrino do corpo, bem como um tecido ativo para reações celulares que desenvolvem papel importante na manutenção da homeostase, por secretar e expressar um amplo espectro de moléculas ativas, como as adipocinas. Em mamíferos, observam-se 3 tipos de tecido adiposos: o branco, o marrom e o bege, que em inglês tem sido denominado de bright, ou seja, marrom no branco, sendo todos diferentes em sua origem, morfologia, localização e função, que serão discorridos posteriormente. Outra característica do tecido adiposo está na variedade de células encontradas. Os adipócitos são a maior população e responsável pelo controle da homeostase de energia e liberação de adipocinas. Mas também observam-se células pré-adipócitas, células imunes, nervosas e vasculares, que contribuem para o desenvolvimento das funções dos depósitos do tecido adiposo. Conforme discorrido anteriormente, o tecido adiposo é classificado em 3 tipos diferentes. O tecido adiposo branco é um tecido heterogêneo e suas diferentes localizações anatômicas determinam sua identidade metabólica e funções centrais. Destaca-se que em humanos consiste principalmente em um componente intraabdominal central, chamado de tecido adiposo visceral ou VAT, e é associado ao risco de doença metabólica, e um segundo tipo de depósito periférico subcutâneo de tecido adiposo, denominado de SAT ou SAC, associados a efeitos protetores sobre a energia e a homeostase.
O principal papel do tecido adiposo branco está relacionado a manter a homeostase energética, armazenando triglicerídeos e liberando ácidos graxos para a síntese de energia. No entanto, está bem estabelecido que o tecido adiposo branco também controla uma ampla variedade de funções, incluindo regulação imunológica e inflamatória, glicose e homeostase lipídica, controle da ingestão alimentar ou metabolismo pela secreção de grandes números de adipocinas. Os adipócitos brancos que armazenam energia exibem um tamanho variável de 25 a 200 micrômetros e contêm uma única gota lipídica grande e unilocular, rodeado por uma camada de citoplasma. Dentro do adipócito, o núcleo é achatado e localizado na periferia e poucas mitocôndrias com baixa taxa de oxidação são encontradas. Além disso, esses adipócitos brancos esféricos desenvolvidos são bem vascularizados pelos vasos anatomicamente circundantes. As células são densamente distribuídas e subdivididas em pequenos lóbulos que são inervados, tanto pelo sistema nervoso simpático quanto pelo sistema nervoso parasimpático. Ao contrário do inicial conceito de que o tecido adiposo marrom é restrito em humanos a neonatos e crianças pequenas, estudos recentes usando tomografia documentaram a sua presença funcional em humanos adultos, sendo principalmente localizado no pescoço ventral, na área supraclavicular, bem como no mediastino, na gordura paravertebral e suprarrenal. O tecido adiposo marrom é o principal local de termogênese sem tremores e gasto de energia em mamíferos. O tecido adiposo marrom é um tecido notavelmente plástico e seus depósitos aumentam via processos hipertróficos e hiperplásicos quando a termogênese é ativada. O perfil secretor específico do tecido adiposo marrom é bastante distinto daquele observado no tecido adiposo branco, provavelmente devido aos papéis fisiológicos diferentes e amplamente opostos no metabolismo de energia. Os adipócitos marrons são caracterizados por expressar a proteína desacopladora 1, ou UCP1, que através da fosforilação oxidativa, para a síntese de ATP, dissipa energia como calor, constituindo um regulador-chave de termogênese. Os adipócitos marrons, que consomem energia, são células com pequenas gotículas de lipídios em um padrão multilocular e contêm muitas mitocôndrias com alta capacidade oxidativa. A maior quantidade de mitocôndrias em comparação com o tecido adiposo branco favorece a sua cor acastanhada. O tecido adiposo marrom é altamente vascularizado e inervado pelo sistema nervoso simpático, promovendo a dissipação de calor através dos vasos sanguíneos. Recentemente foi proposta a existência de um terceiro tipo de tecido adiposo, o tecido adiposo bege. Observa-se que em casos de exposição prolongada ao frio, a ativação termogênica sustentada leva ao escurecimento do tecido adiposo branco, com o surgimento de células parecidas com adipócitos marrom. O processo de escurecimento é regulado por uma interação hormonal complexa e muitos fatores ambientais, como exposição crônica ao frio, exercícios e enriquecimento ambiental. Os adipócitos beges são mais abundantes no tecido adiposo branco inguinal, que é um importante depósito subcutâneo em roedores. A quantidade de adipócitos bege em diferentes depósitos do tecido adiposo branco em humanos ainda não foi determinada. Estas células Bright ou bege exibem genes e padrões de expressões diferentes comparados aos adipócitos brancos ou marrons. Destaca-se que o perfil termogênico dos adipócitos bege é reversível. Na adaptação a quente, os antigos adipócitos Bright mudam sua morfologia e seu perfil de expressão gênica ao de um adipócito branco. A hiperplasia de adipócitos, ou seja, o seu aumento em números, e a hipertrofia, que é o seu aumento de tamanho, são duas características que contribuem para o aumento do tecido adiposo. Variação no número de adipócitos no adulto tem sido estudada, sugerindo-se que o número de adipócitos para a determinação da obesidade ou não é determinada durante a infância e a adolescência, e que as alterações da massa de gordura no adulto são consequências então da hipertrofia. O número total de adipócitos é controlado pelo aparecimento de novos adipócitos devido à morte de outras células adipocíticas. Alterações nas duas formas de morte programada celular, a apoptose ou a autofagia, estão diretamente ligadas à disfunção do tecido adiposo.
A atuação da autofagia em adipócitos ainda é objetivo de estudo e não totalmente entendido. O tecido adiposo é caracterizado como um estado crônico de baixa inflamação. A interação entre os adipócitos e as células imunes determinam um estado inflamatório que resultam em alteração na produção de adipocinas. As células imunes presentes no tecido adiposo referem-se aos macrófagos, linfócitos, mastócitos, eosinófilos e neutrófilos, e macrófagos do tipo células de espuma, que são macrófagos que carregam lipídios e colesterol, sendo esta uma das células principais encontradas na aterosclerose, por exemplo. Observa-se alta complexidade na fisiopatologia do estado inflamatório do tecido adiposo. Em linhas gerais, observa-se a ação de componentes do sistema imune inato, com interferência na população dos tipos de macrófagos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, e componentes do sistema imune adaptativo, representado pelos linfócitos C, CD4+, CD8+, linfócitos T helper do tipo 1 e 2 e linfócitos T natural killers. Ambas as células de ambos os sistemas interagem entre si e interferem na produção de adipocinas, que regulam a sensibilidade à insulina, regulam o consumo de energia e, novamente, controlam o estado inflamatório. O entendimento da função e conceitos a respeito do tecido adiposo marrom tem mudado nos últimos anos, apesar de ainda não compreendermos totalmente a sua função endócrina. Contudo, as evidências demonstram que o tecido adiposo marrom libera moléculas bioativas de ação parácrina e autócrina que fortalece o conceito endócrino para o tecido. Observa-se a liberação de diferentes tipos de proteínas e marcadores no tecido adiposo marrom e no tipo adiposo bege. Com ação variada, contudo, as ações sobre o controle da termogenicidade têm sido alvo de estudos e a sua capacidade do controle da obesidade e de doenças metabólicas. Tecido conjuntivo especializado, tecido conjuntivo embrionário. O aluno deverá ter condições de entender as características do tecido mesenquimal e mucoso embrionários, compreender a sua classificação e entender as suas funções. O tecido mesenquimal é o tecido não especializado presente no embrião, cujas células farão parte do desenvolvimento de vários tecidos especializados e consiste em um arranjo frouxo de células pálidas, de formato estrelado, que se interconectam por meio de numerosos processos citoplasmáticos. O núcleo celular é grande e o citoplasma é escasso. Estas células estão inseridas em uma substância amorfa similar a um gel, que acumula fibras reticulares durante o seu desenvolvimento. Durante esse desenvolvimento, as células e as fibras agregam-se no espaço intercelular e indicam o precursor do desenvolvimento do tecido conjuntivo. O mesênquima jovem é um tecido multipotente produzindo células do tecido conjuntivo, células musculares lisas, vasos sanguíneos e sangue. O desenvolvimento embrionário leva a um espessamento da matriz extracelular, tornando-a em um aspecto mais gelatinoso e contém fibras finas, transformando o tecido no tipo mucoso. As células mesenquimais passam a apresentar um grande retículo endoplasmático granular e ribossomos livres, indicando que são produtoras agora de proteínas. O tecido embrionário mucoso é temporário durante o desenvolvimento. É encontrado em abundância na geleia de Wharton, que está presente no cordão umbilical. Pode-se observar células e escassas fibras distribuídas na matriz gelatinosa. As células serão denominadas de fibroblastos e apresentam longos processos citoplasmáticos para a comunicação com outras células. As fibrilas finas irão arranjar-se entre si, formando fibras colágenas. Na próxima aula, damos continuidade às discussões dos tecidos básicos que compõem o organismo.